é até difícil de dar. É daquelas que dá assim um nó na garganta, sabe? Uma mulher de 31 anos, mãe, confessou ter matado os 2 filhos de 3 e 10 anos de idade. Ela matou as crianças no apartamento em que eles moravam e manteve os filhos lá por mais de 10 dias. Nesse período, a mãe ficou em casa, junto com os corpos, gente, sem alterar a rotina dela. Ou seja, dormindo, acordando, tomando banho, se arrumando, indo trabalhar, voltando para casa, como se nada tivesse acontecido. É muita frieza. Mas o que teria levado essa mãe a fazer isso? Quero saber o seguinte, Bruna Frenner, que está acompanhando esse caso desde ontem, quando foi até Guarapuava, o que a mulher disse à polícia? Por que ela teria matado essas crianças, Bruna? Bem, Jasson, colocamos todas essas respostas na reportagem que a gente preparou ontem. A nossa equipe, então, foi a Guarapuava e olha só a reportagem que a gente preparou. Joaquim Nardes Jardim, de 3 anos de idade, e Alice Nardes de Oliveira, de 10, estavam há pelo menos 15 dias mortos dentro do apartamento. Eles foram encontrados pela polícia em cima da cama da mãe. Ela teria asfixiado o menino com um travesseiro e a menina, ela teria primeiro cortado um dos pulsos dela e depois ela terminou ali enforcando a menina com um cachecol. Inclusive a menina ainda estava, com o cachecol no pescoço. Estavam deitados sobre a cama, o menino de 3 anos virado para a parede, de lado, e a menina de 10 de barriga para cima. Eliara Paz Nardes, de 31 anos, confessou à polícia que matou os filhos no dia 13 de agosto. Ela estava vivendo dentro do apartamento de forma normal, estava se alimentando, estava tomando banho, dormindo. A princípio, pelo que a gente percebeu, na sala, num sofá-cama, E as crianças estavam no quarto dos fundos, que era o quarto da suspeita. Ela ficou durante todo esse tempo em casa com os filhos, já sem vida, quando no sábado resolveu ligar para um amigo advogado contando o que havia feito. A escrivã de polícia, que estava de plantão, recebeu uma ligação de uma pessoa se identificando como advogado, dizendo que teria sido acionado, teria sido procurado por telefone pela suspeita e que ela teria relatado a ele que teria matado os seus filhos, 2 crianças, e estaria no apartamento com os cadáveres dessas crianças. Eliara disse para a polícia que matou porque estava cansada. O pai da menina mais velha já é falecido e Eliara não chegou a ficar casada com o pai do caçula. Era ela e os 2 filhos. Ela não estava mais aguentando prover ali a criação das crianças, e ela falou isso num sentido não só financeiro, mas também afetivo. Ela alegou ali que sempre teria feito tudo muito sozinha, que o pai do menino era muito ausente, o falecimento do pai da menina também já teria causado esse problema para ela e que ela já não estava mais conseguindo arcar. A polícia investiga se os homicídios foram cometidos no mesmo dia. Parece que ela teria dito a esse advogado, ou a um dos advogados que ela procurou, que ela teria matado o menino no dia 13 e no dia 17 a menina. A gente vai precisar realmente aguardar o laudo pericial do IML, porque de fato faz algum sentido essa diferença de datas, posto que o cadáver do menino estava um pouquinho mais... já num estado um pouquinho mais avançado, até um pouco mais esverdeado, com a pele mais inchadinha, ou realmente estavam diferentes os cadáveres das crianças. De acordo com a polícia, Eliara morava com os filhos neste apartamento no 1º andar do prédio que fica no centro de Guarapuava. Isso há aproximadamente 5 meses. Ela não era muito conhecida pela vizinhança. Algumas pessoas notaram a falta das crianças, inclusive o motorista da van escolar. Um dos porteiros ali que a gente conversou, ele chegou a relatar que percebeu a ausência das crianças, inclusive chegou a entrar em contato com ela, eles trocaram algumas mensagens. Porém, o motorista da van escolar, do transporte escolar, ela não atendia. Os moradores do prédio estão chocados com o que aconteceu. Triste, né? Muito triste. A gente não consegue entender também. Não consegue entender. Tá aqui o apartamento que a Eliara morava com os filhos e, de acordo com a polícia, os vizinhos não sentiram odor saindo daqui de dentro porque ela teve o cuidado de cobrir os filhos com cobertor. Essa mulher, que prefere não aparecer, é vizinha de porta de Eliara e disse que tentou se aproximar da nova moradora. Eu e a vizinha aqui do lado, a gente falou que o que ela precisasse era só chamar nós.
E ela foi a única daqui do corredor que não deu lado para nós. Mulher bonita, bem arrumada, chamava a atenção da vizinhança. Ela era muito bonita, muito maquiada, estava sempre de cabelo bem feito, unha. Ela era muito vaidosa. Ela estava bem, ela com as crianças também. As crianças eram bem arrumadas, bem limpinhas. A vizinha também conta que as crianças estavam sempre bem vestidas e eram extrovertidas. Eram muito calmas, eram muito bons. Você não via aquelas crianças... A menina sorria o tempo inteiro. Nunca eu ouvi um choro dessas crianças, nem um grito. Para mim era uma família, né, normal. Sempre arrumadinhas. Arrumadinha. Tudo bem cuidadinha. O pequeno, ela descia com ele pegadinho de mão. A menina aí descia no elevador, quando descia com o lixo, sorrindo. Muito faceira. Ela lembra que Eliara estava com uma rotina normal nos últimos dias, quando os filhos já estavam mortos. É muito, muito triste. A frieza. Ela fica todos esses dias ali. E ela saía normal. Saía e voltava. Saía e voltava. A Polícia Civil de Guarapuava já ouviu a mãe das crianças suspeita de cometer o crime, a irmã dela e também o pai de um dos menores. Eliara deve responder por fraude processual, por mexer na cena do crime, ocultação de cadáver e também por duplo homicídio triplamente qualificado. Eliara está presa no Departamento Penitenciário de Guarapuava e deve ser transferida nos próximos dias para o município de Pitanga, onde há penitenciária feminina. O velório deve acontecer em Santa Catarina, onde está a família das vítimas. Olha, gente, é uma história realmente triste, horrível, macabra, né? Agora vai entender o que levaria a mãe a fazer isso. Ela teria ficado surpresa quando foi presa pela polícia, Bruna. Por quê, Bruna? Travou, ok. Doutora Márcia Marcondes, a mulher teria ficado surpresa quando a delegada deu voz de prisão para ela, em flagrante. Sim. E ela disse que não, porque o crime não teria acontecido naquele dia ou naquela hora. Não se sabia do crime até ali, mas isso é que as pessoas têm essa visão da tal das 24 horas. 24 horas é uma ideia que se popularizou, mas não. Logo após o crime, com os objetos do crime, ou durante o crime, significa flagrância. Nesse caso, exatamente o que aconteceu. Ela estava nesse curso do crime ainda, né? Tanto que ela estava de posse, né, das duas crianças. Então, isso justifica, sim, a prisão em flagrante. Talvez na cabeça dela, mas foi mais de 24 horas, né? Que as crianças morreram, por que eu vou ser presa? A delegada, agora nesse trecho que você vai ouvir, disse que ela acreditou que não ficaria presa e que o único momento em que ela esboçou reação foi quando percebeu que sim, que ficaria detida, que seria presa. Mesmo assim, a delegada disse que não foi arrependimento, mas uma noção da realidade. Ouça. A única vez que, de fato, pareceu que ela ficou consternada e teve um choro verdadeiro foi quando ela tomou noção da realidade de que ela ficaria presa. Aí sim, realmente, ela ficou mais consternada. E após o interrogatório oficial aqui na delegacia, aí quando foi de fato caindo a ficha, né, de que ela ficaria dentro com o departamento penitenciário, seria removida para outra cidade depois, onde ficam as mulheres presas provisoriamente, aí realmente ela se chocou e passou ali a falar muito de advogado, de querer ligar para advogado. Então, a todo tempo ela fala muito dela, sempre muito dela, um arrependimento, não vejo arrependimento, mas eu vejo assim a noção da realidade. Tem mais um trecho que eu vou chamar já, que é o seguinte, que a delegada fala que vai investigar o trabalho dela e cita que depois do crime, a suspeita chegou a fazer contato com policiais militares, oferecendo empréstimos consignados. Alguns policiais militares que foram procurados por ela para oferta de empréstimos, né, consignados. Nós ouvimos de policiais militares que teriam realmente recebido essas ligações aí em datas que possivelmente seriam após o homicídio das crianças, né? Então a gente precisa ver direitinho qual era esse vínculo que ela tinha, se ela era autônoma, como ela fazia esses empréstimos, se era mediante alguma empresa, se era com carteira assinada. Eu acredito que ela estaria realmente vivendo a sua vida de forma normal, trabalhando de forma normal, mesmo após a morte das crianças e com os cadáveres das crianças no apartamento.
Bom, a doutora Márcia está anotando tudo ali no caderninho dela. Já já ela vai comentar. Quero trazer mais um trecho para você. A delegada fala sobre o pai da criança e da relação dela, né, com a suspeita. Veja. O pai, ele de fato reconheceu que não tinha uma ligação muito próxima com a criança, que eles tiveram um relacionamento muito curto e que apenas após o término desse relacionamento é que ele teria tomado consciência ali, tomado conhecimento da gravidez. E ele alegou que sempre pagou a pensão, inclusive ele disse que o desconto é feito em folha de pagamento, pelo banco do qual inclusive ele é funcionário, e ele falou que realmente era bastante difícil o trato com a suspeita, né, que ele sempre, embora ele fosse um pai um pouco ausente, das vezes em que ele gostaria de ver a criança, ele disse que era uma luta bastante grande, todas as vezes que ele tentava aí visitar a criança. Por outro lado, doutora Márcia Marcondes, ela teria dito que estava cansada também de cuidar de toda a situação sozinha. Sabe, já como vocês estão anotando as coisas aqui, a gente vê assim, um humor inconstante, ela sempre muito bem arrumada, bem como as crianças, que isso não é para nós, é para os outros, né? Ela se choca, né, quando ela pega e descobre que é motivo para ela ficar presa, porque ela acha que só passou mais um momento da vida dele. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção é que se esses eventos aconteceram há 14 dias atrás, ou domingo, há 2 semanas atrás, era o Dia dos Pais. Então nós estamos... A senhora não está querendo dizer que pode ter a ver com uma reação em relação ao pai? Pode ser ao pai, mas sentido. pode ser a ideia de que é um período em que toda a mídia, todo mundo, né, inclusive nós, né, enaltecemos muito a figura do pai, né? E talvez isso daí tenha entrado dentro da cabeça dela como mais um choque, né? Porque, curiosamente, ela mata primeiro o menino mais novo, né, e tem um pai vivo. Né? Exato. Então parece que, claro, não sou psicólogo, mas você vai vendo o encaixar das coisas. Eu sou muito contra a ideia de que existem coincidências. Eu acho que existem fatos que se encaminham. Talvez isso tenha mexido com ela e o fato de que ela é uma menina de 31 anos que queria viver a vida para frente, mas tinha 2 crianças para cuidar, né? A delegada ainda fala dos próximos passos da investigação, depoimentos continuam, né? Vamos ver o que diz a delegada. Agora a gente vai fazer a comunicação da prisão em flagrante para o juízo, né? O juízo vai decidir se ela permanece presa ou se ela fará jus à liberdade provisória. Aí o inquérito vai seguir em andamento, né? Pelo prazo aí de 10 dias, se ela continuar presa. E a gente vai fazer a juntada aí dos laudos periciais, juntada de documentações, de frequência escolar das crianças, imagens de câmera de monitoramento do prédio, para a gente tentar... não é o que nos parece, mas para a gente exaurir, né, a possibilidade de ter existido a participação de outra pessoa nessa situação e para que a gente consiga de fato ver, né, quando que essas crianças pararam, né, de sair, quando não foram mais vistas. A frequência escolar vai nos ajudar bastante nesse sentido e ouvir também testemunhas, né, que foram mencionadas ali e acabam sendo mencionadas no depoimento das testemunhas. Então a gente vai fazer toda essa apuração, uma vez encerrado vai ser encaminhado ao Ministério Público